Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E o primeiro texto que nós vamos ler é Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, a partir do verso 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Amém, irmãos. Palavra de Deus nos ensinando no início da igreja como que a igreja era, qual era o comportamento da igreja. Aqui nós temos, obviamente, já Jesus Cristo vindo, pregando, morrendo por nós, ressuscitando, e depois ele é assunto aos céus. Mas ele diz lá em Atos 1:8 que a igreja receberia poder quando descesse sobre ela o Espírito Santo, e eles testemunhariam em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E assim foi o começo da igreja, e a igreja é forte até hoje. Mas aqui no capítulo 2, a partir do verso 42, deixa o verso 42, nós vamos olhar algumas coisas que aconteceram na igreja, que são para nós um alerta e ao mesmo tempo um ensino de como devemos viver e nos comportar à luz das Escrituras. É como se fosse uma receita de como a igreja deve viver para avançar, prosperar e fazer aquilo que Deus espera que a igreja faça. Então são marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui ele já começa falando que os apóstolos, a igreja, os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso para nós é muito importante, porque a igreja do Senhor, ela é firmada na palavra do Senhor. A igreja do Senhor é fundamentada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. A igreja do Senhor, ela não é vacilante. A igreja do Senhor, ela não é covarde. A igreja do Senhor não é tímida. A igreja do Senhor é uma igreja guiada, liderada pelo Espírito Santo de Deus, mas ela está em cima de um trilho que se chama Palavra de Deus. Perseverar na doutrina significa leitura bíblica, entender as Escrituras, meditar nas Escrituras e viver as Escrituras. Em Tito capítulo 1, versículo 1, lá está escrito que Paulo é o servo do Senhor e apóstolo de Cristo, quer levar a igreja ao conhecimento pleno da verdade. E conhecimento pleno da verdade aqui significa relacionamento com a palavra de Deus, mas relacionamento com Deus da palavra também. É um conhecimento de intimidade, de andar com Jesus. É um conhecimento de relacionamento com Jesus. Não só um conhecimento da letra da palavra de Deus, de saber versículos bíblicos ou textos bíblicos, mas de conhecer o Deus da palavra, confiar nele, ter intimidade com ele, saber que ele é o nosso Pai, o nosso Deus que anda conosco, que conhece o nosso coração, que sabe dos problemas da nossa vida, dos desafios da nossa história, que conhece realmente nossa caminhada e tem poder para intervir na nossa vida. Amém, irmãos? É perseverar na doutrina, é não abrir mão de andar nessa vida do jeito de Deus. A palavra de Deus nos ensina que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa estar arraigada, enraizada e bem fundamentada em nossos corações. E precisamos perseverar nisso, na doutrina dos apóstolos, no ensino do que a palavra de Deus diz, de como devemos viver, nos livrando assim de toda heresia, de toda ideologia, de toda alienação, de tudo aquilo que o mundo traz, que não combina, que não condiz, que não harmoniza com as sagradas Escrituras, porque elas são para nós livro, a palavra é livro de regra, de fé e de prática. Por ela nós nos guiamos, nela andamos, porque retos e santos são os caminhos do nosso Senhor.
E quem quer andar nos caminhos de Deus precisa andar segundo a palavra de Deus. Então precisamos aqui ver que a igreja era uma igreja que conhecia a palavra e vivia a palavra de Deus. O primeiro desafio que eu quero fazer para você é esse hoje. Você precisa voltar a se apaixonar pela leitura bíblica, a se apaixonar por conhecer o Deus que está nas Escrituras, sabendo que sua palavra não volta vazia, mas que ela é poderosa para cumprir toda a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A nossa vontade muitas vezes pode até ser boa, mas perfeita e agradável somente a vontade de Deus. Conhecereis a verdade, diz a Bíblia, e a verdade vos libertará. Andar na sã doutrina dos apóstolos é andar livre de todo cativeiro, de toda maldição, de toda dor, de todas as consequências que o pecado traz sobre a nossa vida. É nos libertar para que a gente possa viver a santa vontade de Deus livremente, de forma santa, de forma plena, de forma abundante, sendo canal da graça de Deus nessa terra. É tão verdade que Pedro, quando prega o seu primeiro sermão, é um sermão totalmente cristocêntrico. Ele está pregando sobre Cristo. É o primeiro sermão de Pedro, está aqui em Atos 2. E ele faz essa pregação cristocêntrica e cerca de 3.000 pessoas se convertem e creem no nome de Jesus. E eles entenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para nos trazer a vida e a vida eterna. Eles entenderam que Jesus Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados, tem o poder de nos dar a vida eterna, que Jesus Cristo venceu os demônios, pagou a dívida que tínhamos, cancelando ela lá na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu por nós, para que nós tenhamos vida e vida eterna. E os homens que ouviram a pregação de Pedro, diz: que faremos, pois? E Pedro diz: arrependam-se cada um de vocês e creiam no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o único e suficiente Senhor e Salvador. Nós cremos em Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, porque nós cremos na palavra de Deus. Irmãos, essa palavra aqui levou 1.500 anos para ser escrita, 1.500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, de culturas diferentes, em línguas diferentes. Foi escrita no hebraico, foi escrita no grego, foi escrita no aramaico. Esta aqui é uma palavra que ela é inerrante. Todos os autores concordam, não há discrepância, não há desarmonia, não há erro nas escrituras. Às vezes você lê um livro e o próprio autor se contradiz. Aqui temos 37 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 27 e 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 66 livros que concordam entre si. Isso não é fruto do acaso, isso aqui é obra de Deus. Você precisa cuidar, ter nas Escrituras a vida eterna. Volte para a Bíblia, leia a Bíblia, faça como a igreja primitiva, persevere na doutrina dos apóstolos, mas continua na comunhão. Porque quem tem palavra de Deus não anda de murmuração, não anda de reclamação, não anda de ofensa em ofensa, não anda de inimizade, não anda de amargura, não trai, mas anda em comunhão, porque não é guiado por sentimentos, mas é guiado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é princípio, é baliza, é regra de fé e de prática. Ela não muda, ela é perene, ela é eterna. E quem anda pela palavra de Deus passa confiança, segurança e credibilidade, porque tem uma opinião só. O seu sim é sim e o seu não é não, porque está fundamentado numa santa palavra, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Quando confiamos nele, não temos duas caras, não temos duas opiniões, não mudamos de opinião, porque essa palavra é uma só. Ela é a verdade. E para ser verdade precisa ser imutável, para ser verdade precisa ser eterna, para ser verdade precisa ser absoluta.
E esses atributos são atributos de Deus. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus absoluto. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê na verdade, crê em Jesus Cristo. Amém? No partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. O que é isso? É aquele desejo, é aquela vontade, aquele querer ser como Jesus. O temor não é ter medo, mas o temor é: eu quero ser como Ele, eu quero copiar as atitudes dEle, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho um temor do Senhor. Então Ele para mim é uma referência, Ele para mim é um modelo, Ele para mim é o lugar aonde eu desejo chegar. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer e amadurecer até a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem lê a palavra de Deus, quem ora, quem tem comunhão com os irmãos, vai crescendo, vai alcançando a estatura cada vez mais parecido com Jesus. E o propósito do Espírito Santo é fazer que eu e você, a gente cresça em poder e autoridade como igreja, para que possamos cumprir nessa terra o santo mandato, a santa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Veja que os sinais, eles vêm depois de eu ter um compromisso com Jesus, depois de eu andar na palavra, ter comunhão com os irmãos, depois de eu orar. Sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. E muitas vezes nós vamos na presença do Senhor falando: Senhor, eu quero o sinal e eu quero a maravilha agora. Mas a palavra de Deus ensina: olha, o sinal e a maravilha acompanham aqueles que creem, e creem no nome de Jesus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui é interessante observar que quando a gente vive uma vida alinhada com Deus, quando nós vivemos uma vida de oração e uma vida em cima da palavra de Deus, aquelas pessoas que nós estamos orando: Senhor salva, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor restitui, Senhor transforma, você vê que essas coisas Deus vai fazendo, Ele vai acrescentando aqueles que iam de ser salvos, à medida que a igreja faz a parte dela, e ora, e jejua, e chora, e clama, e se arrepende dos seus pecados. Irmãos, que coisa tremenda é isso, viver na palavra de Deus. Agora veja o que acontece, e nós vamos caminhar um pouquinho aqui nas páginas de Atos, para entender o poder de uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 3 diz que Pedro e João, eles estavam indo ao templo para a oração das 3 da tarde. Veja, eles estavam indo orar, eles estavam indo buscar a presença de Deus, eles estavam indo ficar na presença do Pai. A presença de Deus deve ser o nosso maior prazer, a presença de Deus deve ser o nosso maior deleite, a presença de Deus deve ser a nossa maior necessidade, o nosso maior desejo, a nossa maior paixão, a nossa maior prioridade. E eles estavam indo orar às 3 da tarde, e estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E esse milagre tremendo aconteceu naquele lugar, porque Pedro e João eram homens de oração, porque Pedro e João não negociavam a presença de Deus, porque Pedro e João viviam na retidão da palavra do Senhor, se santificaram ao Senhor, viviam em comunhão com os irmãos, abriram mão da sua própria vida para viver a vontade de Deus. E então Deus pode usar pessoas assim, que decidem viver uma vida santa e uma vida consagrada ao Senhor. E o Senhor viu em Pedro e João naquele momento
Pedro e João são cheios do Espírito Santo e vem aquela pessoa, aquele pedinte, e o verso 22 vai dizer lá, o capítulo 4, no verso 22, vai dizer que esse homem tinha 40 anos de idade, esse homem já estava há 40 anos esmolando lá na porta, uma vida difícil, e muitas vezes talvez julgado pelas pessoas, porque os judeus acreditavam que quando uma pessoa nascia com uma enfermidade, com um problema, ou ela pecou, os pais dela pecaram, então era um homem estigmatizado, era um homem rotulado, era um homem que tinha uma vida muito difícil. Mas chegou um momento na vida deste homem, onde a igreja do Senhor, que nós vimos ali em Atos 2, que orava, que se dedicava, que buscava a Deus, Pedro e João estão passando. E Pedro disse, e olhou para ele firmemente, olhou para ele nos olhos dele, e disse assim: olhe para nós. Que coisa tremenda, irmãos, a ousadia que o Espírito Santo dá para uma pessoa que está andando com ele. E ele disse: olhe para nós. E aquele homem olhou achando que ia ganhar uma esmola. E o que Pedro disse assim: eu não tenho esmola para te dar, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho uma coisa muito melhor para dar para você, eu tenho Jesus. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele homem pôs-se em pé num salto e começou a pular e glorificar a Deus, e todo o povo viu um milagre notório. E muitas pessoas que não criam em Jesus agora vão começar a crer, porque Pedro vai começar a pregar de novo o Evangelho. E pregando ele de novo o Evangelho, as pessoas se arrependem, e cerca de 2.000 homens se convertem, 2.000 pessoas se convertem. E agora a igreja, que só tinha 120 pessoas, passa a ter 5.000 pessoas, quase 5.000, porque alguém decidiu viver uma vida consagrada ao Senhor, na dependência do Senhor, para poder chegar num momento da sua caminhada e dizer com toda a ousadia: em nome de Jesus, essa situação vai mudar. Sabe, às vezes tem coisas na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada familiar, na nossa caminhada profissional, na nossa caminhada relacional ou até emocional, que a gente está vivendo uma paralisia, uma dor, uma angústia, um engessamento, e nós vamos aceitando isso, mas a palavra de Deus diz que quando nós temos fé, e fé no nome de Jesus, as coisas podem mudar. Mas alguém precisa se levantar, alguém precisa olhar nos olhos dessa situação, alguém precisa ter autoridade de Deus para dizer: em nome de Jesus, isso está acabando agora na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Amém, irmãos? Me perdoem se eu às vezes assim falo com muita força, mas é que eu estou animado. Então você se anima comigo aí, tá bom? E quando eu olho isso, é isso mesmo. Às vezes a gente ouve: o pastor está gritando muito. Às vezes eu fico meio pentecostal, mas depois eu volto a ser batista, depois eu volto a ser pentecostal, e eu quero agradar todo mundo. Mas o que acontece aqui, a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, que eu quero hoje assim destacar para você nesse texto, é que esses homens, eles tinham uma comunhão e uma intimidade com o Espírito Santo, que era uma coisa tão tremenda, tão linda e tão maravilhosa, que eles conseguiram erguer um paralítico que há 40 anos nunca tinha andado. E aquele homem começa a andar, e o texto diz que ele começa a pular e a saltar, e as pessoas começam a ver aquilo, e então o apóstolo Pedro começa a pregar, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles se convertem, e é uma festa de fé, é uma coisa tremenda. E eu falei: Senhor, que coisa tremenda, eu preciso ver isso de novo na igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que tem intimidade, uma igreja que avança, uma igreja que não tem medo de dizer que em nome de Jesus algumas coisas vão começar a acontecer. E no meio dessa festa de fé, o capítulo 4 vai nos mostrar que o diabo vai vir, porque é assim. Toda vez que a gente está se aproximando de Deus, toda vez que nós estamos mais pertinho dEle, toda vez que a gente está consagrando mais a nossa vida, entendendo a palavra de Deus e querendo fazer mudanças para viver segundo a vontade de Deus, o diabo vai vir para estragar a festa, o diabo vai vir para complicar, para trazer confusão, para trazer murmuração, para trazer fazer uma cortina de fumaça, para que a gente não veja mais o que Deus está fazendo. E ali o que vai acontecer
o capítulo 4 vai dizer que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os saduceus estavam ressentidos. Por quê? Porque Jesus, antes de ele ser assunto aos céus, antes de ele ser crucificado, tem uma passagem que fala que ele chegou no templo e os cambistas, os caras lá, os saduceus, estavam lá transformando a casa do pai dele num comércio e fazendo câmbio, trocando moeda lá na casa do Senhor. Então Jesus chega, vira a mesa deles, pega uma corda, faz um chicote, começa a dar uma coça naquela turma e diz: não transformem a casa do meu pai num comércio. E quem liderava esse câmbio eram os saduceus, esses que estão aqui agora. E que agora eles estão chegando com o capitão da guarda, e sabe o que eles vão fazer? Eles vão colocar Pedro e João na cadeia. E é isso que acontece, no meio de uma festa de fé, no meio de um milagre, no meio do mover do Espírito Santo e da graça de Deus sendo derramada, chegam os saduceus, os religiosos ressentidos, porque eles não têm poder para fazer nada, e quando vê o poder de Deus acontecendo, ficam ressentidos, magoados, se sentem ameaçados. E agora eles vêm contra a igreja e começam a perseguir a igreja do Senhor. E aí o que vai acontecer é que Pedro e João vão passar a noite na cadeia. E passando a noite na cadeia, no outro dia, eles são libertos. E Pedro e João vão dizer algo tremendo lá no versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que Pedro está dizendo para eles, mesmo eles ameaçando e colocando na cadeia, nós não vamos parar de falar do nome de Jesus, porque não existe outro nome que salve debaixo do céu. E a salvação precisa ser pregada a todos os homens. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um caminho para o céu que não é Cristo. Somente Cristo pode abrir a porta do céu. Ele é a própria porta. Não dá para entrar no céu sem Ele. E Pedro e João estão dizendo: não importa o que vocês façam, essa perseguição não vai nos impedir de continuar falando o que nós precisamos falar nesse lugar. E com ousadia eles continuavam pregando, anunciando o santo evangelho do Senhor. Eles não pararam. A perseguição nunca parou a igreja. Pelo contrário, a igreja começou a pregar com mais ousadia, com mais poder, com mais intrepidez, e o número de cristãos aumentou e a igreja continua avançando. Mas a estratégia de Satanás em Atos 4 foi ameaçar a igreja para que a igreja pare de fazer milagres, para que a igreja pare de orar, para que a igreja pare de crer no nome de Jesus e pare de anunciar o nome de Jesus. E até hoje a igreja é ameaçada. Mas irmãos, nós não vamos parar de falar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eu nunca vou parar de falar, e essa igreja nunca vai parar de falar, a igreja de Jesus, que só Ele pode salvar a sua vida, te tirar do inferno e levar para o céu. Porque esse nome é poderoso para salvar a nossa vida. Mas em Atos capítulo 5, o diabo agora perseguiu a igreja de uma forma muito sutil, de fora para dentro, de uma forma externa. Ele veio contra a igreja, ameaçou a igreja. Mas agora em Atos capítulo 5, o que vai acontecer? O Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, chamado Filho da Consolação, vendo tudo que está acontecendo na igreja de Jesus e o tanto de gente que está passando necessidade, ele que tinha um terreno na ilha de Chipre, decide vender esse terreno, pega o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos e diz: olha, façam com o dinheiro que vocês acharem melhor, abençoa os necessitados. E Barnabé dá tudo o que ele tem e coloca lá para a igreja, naquela época, no início da igreja, para que os necessitados fossem atendidos. Muito parecido com o que a gente fez aqui, abençoando quase 9.000 pessoas com as marmitas, amém, irmãos? A igreja também fez isso aqui, mas Barnabé fez isso lá. Mas Ananias e Safira, do capítulo 5, eles também querem entrar por clube do Barnabé, só que com a metade do preço. Eles vendem a casa e combinam os dois: vamos dar a metade, mas vamos falar que estamos dando tudo. E o apóstolo Pedro diz assim: vocês não mentiram a homens, mas quando vocês prometeram dar algo e não fizeram como prometeram, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E porque, Ananias, você está mentindo ao Espírito Santo, você vai morrer. E Ananias cai morto. E depois, pouco tempo depois, chega a sua esposa Safira. Ele pergunta: foi isso mesmo que aconteceu? E ela tinha combinado com seu marido de mentir.
E ela disse: foi. E Pedro falou: bom, estão aqui os homens que sepultaram seu marido, e agora vão sepultar você também. E ela também morreu ali naquele instante. Sabe por quê? Porque o diabo tentou colocar agora a mentira dentro da igreja. Se o diabo não consegue ameaçar a igreja pelo lado de fora, o diabo quer ameaçar a igreja pelo lado de dentro, trazendo mentira. E hoje, infelizmente, o mesmo número de separação e divórcio fora da igreja é dentro da igreja. E nós não podemos aceitar nem a mentira, nem o adultério, nem a traição, nem a bebedice, alcoolismo, drogadição daqueles que são chamados filhos de Deus. Porque os que são chamados filhos de Deus precisam viver uma vida de um teor diferente. Nós somos os representantes de Cristo na terra, nós somos a igreja do Senhor. E aonde nós chegarmos, as pessoas precisam dizer: os cristãos chegaram porque eles se parecem com Cristo. Eu vejo o Senhor na sua vida, eu vejo a glória do Senhor na sua vida, eu vejo o Senhor nas suas atitudes e no seu comportamento, eu vejo o Senhor nas suas orações e na sua fé. Eu vejo que você é uma pessoa não fingida e que vive a verdade. É isso que o mundo precisa ver, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Mas essa igreja precisa ser santa, consagrada, imaculada e lavada pelo sangue de Jesus, porque esta igreja é irresistível, é indestrutível. Ela avançará e fará tudo o que o Senhor mandar, e nós somos essa igreja, irmãos. Amém? Mas aí o diabo foi destruído, destronado pela vida do apóstolo Pedro, que não permitiu que a mentira entrasse dentro da igreja. E aí você vai para Atos capítulo 6, e lá vem de novo. A igreja continua crescendo, a igreja continua avançando, a igreja continua prosperando, mas aí começa a murmuração dentro da igreja, briga e confusão dentro da igreja, muita coisa, muita agenda, muito ativismo. E é nessa altura aqui que os apóstolos vão ter um discernimento muito importante acerca da igreja. E eles dizem assim: vamos erguer os diáconos. E aqui surgem os diáconos, porque está tendo trabalho demais. E os apóstolos precisam se dedicar à oração e à ministração da palavra, enquanto os diáconos servem à mesa. Irmãos, o diabo é muito esperto, ele sabe usar a nossa agenda. E no capítulo 6 de Atos, ele veio de uma forma diferente. Primeiro ele ameaçou lá, em Atos 4, a igreja de fora para dentro. Em Atos 5, a igreja de dentro para fora. Em Atos 6, a igreja com muito serviço. Muito serviço, cuidado. Deus não precisa de ativistas. Deus quer filhos. Não é o fazer demais, mas é o fazer para o Senhor. Não é tarefa demais, não é se ocupar demais, porque senão daqui a pouco a gente está com workaholics dentro da igreja, viciados em trabalho, viciados em ministérios, viciados em agendas na igreja. Não. E é por isso que os apóstolos têm esse discernimento e criam o diaconato. Por quê? Porque todo mundo pode trabalhar, mas deve ter tempo para voltar para casa, para amar sua família, para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, para ser um sacerdote em casa, para ser um homem de Deus em casa, para ser uma mulher de Deus em casa, para ser um filho amado em casa. Amém, irmãos? Igreja não é esconderijo. Igreja é lugar de adoração. Igreja é o que eu sou, não é o que eu faço. Amém? E vencida esta, o diabo não para, mas a igreja continua avançando. E nós vamos para Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, o diabo vem de novo, porque agora dentre os diáconos surgem homens, todos eles cheios do Espírito Santo. Mas Estevão prega o sermão com mais referência bíblica de toda a Escritura. O Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, e ele foi erguido como um diácono na igreja. E aquele homem pregando, a pregação dele foi irresistível, e os religiosos não puderam suportar, e a pregação dele foi tão irresistível que eles tiveram vontade de matar Estevão, porque não podiam ouvir a palavra de Deus. E o que eles fizeram foi isso mesmo: mataram Estevão, porque não podiam suportar o poder da palavra de Deus e a verdade que estavam ouvindo. E ali mataram Estevão. Então o martírio foi uma estratégia do diabo para ver se a igreja para de avançar. Mas o que acontece é que os cristãos foram separados e foram espalhados por causa do medo da perseguição, mas não tiveram medo da perseguição, porque todos os cristãos que foram espalhados, todos eles continuaram anunciando o evangelho da graça de Jesus. E eu preciso dizer isso a você: você foi chamado e você foi chamada para anunciar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque um dia eu e você nos encontraremos com Ele. Jesus é real, Jesus existe, Jesus está vivo. E Ele disse: logo eu voltarei para buscar a minha igreja.
E eu e você somos chamados a igreja de Jesus. Então precisamos viver à altura do sacrifício vicário de Cristo por nós. E dizer: Senhor, eu não vou tolerar mais ser um cristão mais ou menos. Eu quero ser um cristão do jeito que o Senhor sonhou para eu ser. E eu quero viver plenamente a tua vontade e fazer completamente o teu querer. Eu não quero ter um pé no mundo e um pé na igreja. Eu quero ter os 2 pés em Cristo. Mas às vezes, irmãos, o pecado é tão atrativo, o pecado é tão prazeroso, e essa é uma estratégia do diabo. Porque ele também oferece à igreja o prazer do pecado. O pecado é prazeroso, não se engane com ele. O pecado tem poder, e o poder do pecado é te tornar cativo. Igual uma pessoa que fica cativa no crack. Existem pessoas que são cativas do pecado, porque o pecado dá um prazer imediato, mas o preço que ele cobra é caro demais. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós precisamos estar mortos, como diz Romanos capítulo 6, precisamos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Porque se estamos mortos para o pecado, quando o pecado bater na nossa porta, não vai ter ninguém para atender, porque já está morto. Mas eu vivo, e vivo para o Senhor. Amém? A minha oração é que Deus te levante como um homem e uma mulher de Deus, para fazer toda a diferença que Ele quer que você faça na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. Porque certamente existem pessoas que ouvirão o evangelho do nosso Senhor pelos seus lábios, e verão em você a presença do Espírito Santo, porque você é um homem e você é uma mulher de Deus. E você vai avançar em tudo que o Senhor tem para a sua vida. E se tem coisas que ainda não aconteceram, lembre de Atos 3 e faça como o apóstolo Pedro e diga: olhe para nós, em nome de Jesus, isso vai mudar. Porque às vezes só está faltando a tua palavra de autoridade, porque Jesus disse lá em Lucas 10:19: eis que vos dou poder, eis que vos dou a autoridade, para que vocês pisem serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Você já tem autoridade. Atos 1:8: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Você já tem o poder. O Espírito Santo está com você. Você é templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Você é a morada do Altíssimo. Ele habita em você, Ele está com você, Ele ama você, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Mas isso é Ele. Mas e nós? Precisamos também dizer: eu também nunca vou te deixar, eu também, Senhor, nunca vou te abandonar, eu também, Senhor, nunca vou te insultar, e eu nunca vou virar as costas para o Senhor, porque o Senhor é o meu santo Deus que morreu por mim. Amém, irmãos? Então agora é a hora de orar. Saímos da teoria, entramos na prática. E Deus colocou já no início do culto no meu coração: chame, porque tem pessoas que dirão: em nome de Jesus, isso vai mudar. E o Senhor certamente quer ouvir essa oração. Vamos ficar em pé. E você que quer fazer essa oração, porque você veio aqui hoje e está vivendo situações que, se em nome de Jesus não mudar, não tem mais o que mude. É só o nome do Senhor que tem poder para fazer isso. Então agora é a sua vez de dizer como o apóstolo Pedro: em nome de Jesus Cristo, isso vai mudar, porque Deus já me deu e já me revestiu de autoridade para que isso mude. Então agora está na hora, chegou a hora de eu tomar a minha atitude. E eu não vou me intimidar com nenhuma ameaça, nem ameaça externa, nem ameaça interna. Porque quem ameaça é o diabo, e ele ameaça para intimidar, para a gente não fazer. Mas nós somos o povo de Deus, e dentro de nós está o Espírito Santo, que nos dá a ousadia para vencer qualquer ameaça do diabo ou de qualquer um. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O que é que você precisa dizer hoje? Em nome de Jesus, isso vai mudar. Deixe o seu lugar e venha fazer essa oração. Se o Senhor falou com você que existem coisas que só mudarão no poder do nome dEle, pode vir, em nome de Jesus. Agora é a sua vez de colocar a sua fé em prática e dizer: Senhor, em nome de Jesus, o meu casamento será restaurado. Em nome de Jesus,
o meu cônjuge vai se converter, em nome de Jesus. Aquele transplante de fígado vai acontecer, em nome de Jesus. O meu filho vai voltar para casa, em nome de Jesus. Essas pessoas se dobrarão na tua presença, em nome de Jesus. Eu decido melhorar. Às vezes você não precisa orar por outra pessoa, talvez você precisa dizer em nome de Jesus: eu quero melhorar, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um cristão mais ousado, eu quero agora manifestar a graça, o poder, a intrepidez que vem do Espírito Santo. E eu quero orar por mim mesmo. Então ore por você mesmo. Não devemos aceitar uma condição passiva, omissa, tímida. Precisamos dizer: Espírito Santo, me enche hoje, porque eu vivo para a glória do Senhor. Coloca a mão no seu coração e repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu estou hoje na tua presença, como igreja do Deus vivo, comprado pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo, e na autoridade do nome dele, é em nome de Jesus, eu declaro que todas as situações que me oprimem, que me ameaçam, que me causam dor, desconforto, em nome de Jesus, vocês vão cessar, em nome de Jesus. Eu declaro que toda paralisia está acabando hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo, em nome de Jesus, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha linhagem, o meu trabalho, os meus relacionamentos, o meu próprio coração. Eu abençoo a minha própria vida, em nome de Jesus. Senhor, me dá sabedoria, ousadia, inteligência, intrepidez, me enche de coragem, porque eu sou a igreja indestrutível, inabalável, imaculada, irresistível do Senhor Jesus. Eu fui comprado por alto preço na cruz do Calvário. Eu pertenço ao Senhor, e ninguém, diga ninguém, pode arrebatar a minha vida das mãos do meu Senhor. Vem, Senhor Jesus, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Ore mais assim, ore mais, com mais autoridade. Não se intimide, não espere que outro ore, faça você. Porque o Deus que morreu naquela cruz, Ele morreu por cada um de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ama a mim e a você igual. E não há nada que façamos que vai fazer Ele nos amar mais. E também não há nada que façamos que vai fazer Ele nos amar menos. A questão é o que eu vou fazer para amá-lo mais. Ele já me ama tudo que dá, mas eu o amo tudo que dá. Talvez eu precise melhorar para amá-lo mais, para querê-lo mais, para buscá-lo mais, para fluir mais do seu Santo Espírito, para que os dons de Deus se manifestem em nossas vidas, e nós, como corpo de Cristo, possamos glorificá-lo, honrá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo com palavras e atitudes. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos esta igreja, a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos, somos um só, somos o corpo de Cristo. E eu creio que o nosso Senhor ouviu todas as nossas orações, e que nós vamos ver os resultados das orações da igreja. Vai chegar, se já não chegou. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Dá um abraço que está perto de você, diga assim: eu amo você, em nome de Jesus. Dá um abração. É isso aí, somos um só, unânimes, em comunhão, em oração. Louvado seja o nosso Senhor. Você pode voltar ao seu lugar, e nós vamos cadê o Pedrão? Nós vamos louvar o Senhor. A equipe de louvor pode ir subindo, porque agora esse louvor, irmãos, nós vamos cantar com muita alegria no coração, sabendo que o nosso Senhor está aqui para receber a nossa adoração. Ele continua aqui,
Ele está no meio de nós. E quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E é uma coisa tremenda louvar ao Senhor, porque eu, pelo menos, quando estou louvando ao Senhor, eu sinto que parece que os meus problemas se dissolvem. É uma coisa tremenda a presença de Deus. E agora, enquanto você louva a Deus, louve como se o milagre que você pediu já está respondido, sabe? O milagre já aconteceu. Então você louva assim, como quem está agradecendo por uma súplica que foi atendida, por um milagre que foi atendido. Senhor, eu vou te adorar como se a resposta daquilo que eu pedi já tivesse chego. Adore a Deus com alegria no seu coração. Vamos louvar ao nosso Senhor e bendizer o seu nome. Não sei qual louvor que eles vão escolher, mas não importa. Já feche os seus olhos e olhe pela fé para o céu. Veja as nuvens se abrindo e veja o Filho do homem, Jesus, voltando em grande glória e em grande poder, cercado por miríades e miríades de milhares e milhares de anjos, e o seu resplendor iluminando toda a terra. Ora, vem, Senhor Jesus, e bendito seja o teu grande nome. Adoremos ao Senhor.